Boa noite. Prazer todo meu. Bom,
O teu amor aqui vai chover sobre nós, água viva. Amém. Glória a Deus. Bom, deixa eu começar me apresentando, né? Eu já brinquei com o Luiz. Oi, Luiz. Falar, né? Opa. Coloque no chat aí se você tá ouvindo bem, se tá bom o áudio, se tá bom o vídeo. Coloca pra gente aí, pra gente ter um feedback aí. Bom, pessoal, eu sou o Luiz Moreira, eu sou consagrado da comunidade Pantocrator. Esse ano eu estou completando 20 anos de comunidade. Essa semana eu completei 17 anos de comunidade de vida. Eu sou missionário. Eu e minha linda família estão aqui atrás de mim. Minha esposa, Jaqueline, a minha primogênita, Catarina, a minha filha do meio, a Luísa. Como eu costumo brincar, né? Numa casa onde o Senhor quis enviar duas princesas, não tinha lugar para um príncipe, mas para um guarda, né? Então o Senhor me deu um guarda poderoso, que é o Diego, e eu sou muito feliz, eu sou um missionário e sirvo a Deus, sirvo a igreja. Hoje moro na cidade de Jaguariúna, diocese de Amparo, onde sou muito feliz, onde exerço o meu trabalho, que é a minha vida missionária e a minha vocação. Isso. Viajando dentro de casa. Manda. Em primeiro lugar, a gente precisa olhar para o mundo. Olha para o mundo, olha para a tua família, olha para o teu pai, para os teus irmãos. De certa forma, nós podemos chegar a um diagnóstico rápido, olhando à nossa volta, que a masculinidade, que os homens estão feridos. Então é muito importante a gente se debruçar sobre esse tema, e não só os homens, né? Queremos chamar aqui as mulheres que estão nos acompanhando. Mulheres, vocês são aquelas que nos ajudam a sermos homens de verdade, né? Vocês são aquelas que foram feitas para serem um socorro de Deus. É muito importante, meus irmãos, se debruçar sobre o tema, ler, estudar, porque a masculinidade do nosso tempo, ela está ferida. Os homens estão cada vez mais abandonando as suas famílias, né? Eu não sei como é para você, Felipe, mas eu tenho algumas memórias assim da infância por exemplo, da questão da palavra do homem, né? Então, quando o homem falava, a sua palavra valia.
né? Eu não sei como é isso para você, né? Mas hoje em dia, uma palavra de um homem, ela já não vale mais nada, porque parece que não faz diferença. Então nós caímos, nós estamos meio decaídos, né? Na capacidade de fidelidade, na capacidade de religiosidade, na capacidade de subir ao altar, prometer amor até o fim da vida de uma mulher e de ir até o fim por aquela promessa, custe o que custar. Então hoje os homens estão frágeis. É claro que tem todo um contexto histórico e cultural e de, vamos usar uma expressão, de engenharia social, né, de grandes interesses, mas hoje a gente não precisa entrar nesse ponto. É muito importante que nós homens acordemos, a gente tem que acordar para pensar que precisamos amadurecer, precisamos crescer, precisamos ser melhores. E encontrando a nossa vocação, o nosso papel de homem no mundo, a gente eleva todo mundo, né? Uhum, uhum, uhum. Está, a gente não vê só nisso, né? Eu acho que essa constatação da nossa incapacidade hoje de fazer pequenos serviços, que eram comuns aos homens, sempre, eu acho que tem muito a ver com a era que a gente vive tecnológica. Eu acho que não dá também para isso ser um ponto fundamental. Eu acho que não está aí o grande problema. Eu acho que aí acende uma luzinha, né? Onde você olha para a vida e de repente pensa assim, né? Puxa vida, isso aqui que é papel de um homem. Mas eu costumo lançar o papel do homem a um passo além. Porque, querendo ou não, tem homens que têm afinidade com trabalhos manuais, outros não. Né? Eu acho que isso aí. Eu acho diferente, por exemplo, do cara se esconder no banheiro quando vem alguém entregar o botijão de gás. Entendeu? Eu acho que aí o negócio é meio complicado, né? Fala para a mulher assim, ó, eu vou ficar escondido no banheiro e deixa o cara trocar, porque eu não sei trocar o gás, entendeu? Eu acho que aí é um negócio meio complicado, entendeu? Então,
Pois é. Não sabe trocar o gás. Uhum. Então, tem coisa assim, tem que acender luzes, né? Pra gente, né? Então, agora, se a gente falar na seguinte situação, você na sua casa, aconteceu um barulho à noite, quem sai do quarto para ver o que está acontecendo? Costumo dizer, né? Quem deve sair é o homem. Quem deve lá ver se a sua casa está sendo invadida. Eu vou além. Se alguém na casa tiver que apanhar de bandido, é o pai. Porque esse é o papel dele. Né? O papel da coragem, do vigor, né? O papel de quem se coloca na linha de tiro é sim do pai. Então nós estamos vendo hoje uma era de homens muito frágeis, homens covardes mesmo, né? A palavra é covardia, né? Onde as coisas elementares, as coisas da vida, né? Uma covardia que vai fazendo o homem se anular e não cumprir o seu papel dentro de casa. Muitas vezes o papel do homem, que é vamos dizer assim, uma coisa é o homem ter medo de repente de trocar uma lâmpada, tá? Vamos guardar as proporções aqui. Outra coisa é o cara não entender que ele precisa ser uma voz de autoridade para os filhos. Eu acho que aí tem um problema sério na masculinidade, né? Porque o homem, o pai, o chefe da família, aquele que é quem deve levar a sua casa até o céu, esse serviço, né? Essa missão é nossa de homem, de ser a voz da autoridade na casa. Sabe aquela coisa? A hora que a mãe fala assim, a hora que o seu pai chegar, você vai ver. Sim. Não é que o pai vai chegar em casa e vai bater em todo mundo. Mas é que a autoridade do pai, ela precisa ser manifestada com firmeza. Então aí a gente vai vendo um problema que, obviamente, a gente acende a luzinha quando a gente casa, de repente a gente vê, né? Puxa vida, é isso que era casar? Né? Onde você começa a ter obrigações, onde de repente na sua casa, né? Eu sou o filho mais novo, né? Então até eu casar, minha mãe lavava a minha louça, a minha mãe lavava a minha roupa, a minha mãe arrumava a minha cama, né? E de repente você casa, você não casou com a sua mãe, né? Exatamente. Inclusive é o sonho de muitos rapazes, eles casam achando que casaram com a mãe, né? Então, peraí, ela não vai lavar minha louça? Peraí, ela não vai deixar a cama arrumadinha, né? Para mim, ela não vai fazer tudo o que eu quero. Puxa vida, né? Eu tenho que fazer com ela. Então, parece assim, nós vamos vendo os homens hoje que isso acende uma luzinha pra gente e, na verdade, vai desencadear um problema muito sério, que é no papel do homem dentro da família. Que aí eu acho, dentro da família e no mundo, né? Obviamente. Mas principalmente dentro da família é muito séria. A crise da masculinidade dentro da família é um problema muito sério. A gente tem que estar esperto com isso. Ô Luiz, eu queria fazer um paralelo até com o evangelho de hoje, em que Jesus fala da renúncia, do sacrifício. Vou até abrir um parênteses antes disso, né? Então, o Luiz ele iniciou um trabalho de um podcast, né, chamado Só Tem Hoje, fazer a sua propaganda aqui. Então você vai encontrar no Spotify um podcast chamado Só Tenho Hoje, né? Então que é uma frase da Terezinha, né? Que para amar Jesus só temos o hoje, né? Só tenho hoje. E eu estava escutando esses primeiros podcasts onde vocês estão falando sobre masculinidade, sobre feminilidade. E eu achei muito interessante quando vocês estavam falando, e eu logo linkei com o evangelho de hoje, no seguinte sentido. É muito comum os homens casarem, né? As mulheres, ao invés, casam porque estão apaixonados, problema nenhum nisso, é preciso estar apaixonado para se casar, é bom que seja, né? Para ficar a vida, eu brinco com a minha esposa, nós vamos ficar juntos a vida inteira é bastante tempo, né? É muito importante estar apaixonado, mas a gente tantas vezes casou com mil expectativas para quê? Não, para ser feliz, nossa, agora eu vou estar com essa mulher que eu amo o dia inteiro, só que a gente não casa com a consciência de que a gente corre atrás da felicidade, mas a gente não sabe que a felicidade está no se dar,
na doação. Então o homem casa naquela expectativa que, ó, minha mãe fazia minha comida, agora quem vai fazer minha comida é a minha esposa. Agora quem passava a minha roupa era a minha mãe, agora quem vai passar é a minha esposa. Então ele vem com aquela expectativa de ser feliz, de ser realizado emocionalmente, sexualmente, e ele se depara, ele corre atrás da felicidade, mas muitas vezes ele encontra a infelicidade. Jesus nos fala hoje, né, que a felicidade está na cruz, na renúncia, na doação. E eu acho que a gente precisa, enquanto homens, nos encontrarmos nesse sentido, a nossa essência. De aí que está um começo importante. O homem de hoje corre atrás tanto de conforto, de sucesso, as famílias, né? É porque eu preciso de uma casa melhor, porque eu preciso de um carro melhor. Tudo isso é muito digno, mas parece que a gente começa do final, né? Você pode falar um pouco disso pra gente, Luiz? Eu acho engraçado, não sei se você curte comercial do Polishop, né? Comercial do Polishop, para mim, é a oitava maravilha do mundo. Exatamente. Você, de repente, se pega assistindo a promessa de uma coisa que é magnífica, né? Então, compre o Juicer Philips Valita e você vai fazer sucos deliciosos. Aparece a pessoa colocando uma cenoura dentro do negócio, com laranja, com maçã, e sai um suco magnífico e a pessoa toda saradona tomando. Ai, que delícia, né? Ou então aquele que todo gordinho, como eu, gosta, né? Que é uma cinta que você põe na barriga e ela vibra. E aparece o cara todo saradão, sentado no sofá, e a sua barriguinha vibrando, e fala, isso aqui faz com que você faça 800 abdominais, e você fala, uau, eu preciso disso para ser feliz. Aí você vê lá o equipamento a TV deles, a fritadeira deles frita sem óleo. Nossa, que coisa maravilhosa, né? E a gente olha para aquilo e de repente pensa assim, puxa vida, eu preciso disso para ser feliz, né? Eu preciso muito disso, eu preciso beber um suco de cenoura com pepino e maçã e pimentão, deve sair um suco tão gostoso daquilo, né? E você vai sendo atraído por uma promessa de uma felicidade. Parece que a nossa vida, a nossa história, parece que tudo que a gente faz é buscando a felicidade. Isso é ruim? Não, isso não é ruim, isso é humano, isso é a vida, né? Se eu percebo que em determinado caminho eu vou encontrar algo que me faça feliz, eu vou até lá. Né? Se eu percebo que participar de uma live como essa vai me colocar num caminho de felicidade, eu vou querer. Se eu percebo, se eu entendo que a cruz, que o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo vai me trazer a verdadeira felicidade, eu vou com tudo em cima dele. Só que qual é o problema? A gente passa a vida buscando uma felicidade que está ali na esquina, né? Então, como você falou, né, a gente casa com a certeza de que aquela mulher maravilhosa, né, eu casei com a Jaqueline, com a certeza de que aquela mulher maravilhosa com a qual eu casei, ela vai me fazer feliz. Né? Eu estou tão apaixonado por ela, eu sei, ela tem tudo que eu queria, ela é magnífica, ela é incrível, e de repente você se depara com um caminho de cruz que não me traz uma felicidade instantânea, mas é um caminho árduo, é a vida. Né? Então nós vamos vendo que a felicidade, tem um grande homem chamado Viktor Frankl. Ele vai dizer assim, é muito bonito o que ele diz, né? A felicidade, ela não foi feita para ser buscada, mas para que a gente possa tê-la como que um efeito colateral pela busca de árduos ideais. Então, a felicidade, ela é um efeito colateral de uma vida doada. Ela não é algo que eu vou comprar uma máquina e vou ser feliz, eu vou comprar um carro e vou ser feliz, eu vou comprar uma casa e vou ser feliz, eu vou casar com a pessoa mais magnífica do mundo e vou ser feliz. E, no entanto, nós vamos vendo que esse vício da felicidade vai também se transformar num vício do prazer pelo prazer, que é o que nos amarra a uma imaturidade. De repente nos faz homens. Até João Paulo II ele vai falar de um fenômeno, né? Que é o utilitarismo. O que é o utilitarismo? Você vai ver isso na sua vida, você que nos assiste, vocês aí que estão aí, né, meninos? O que é utilitarismo?
Utilitarismo é quando eu uso alguém, tiro dela tudo que eu posso tirar e depois jogo ela fora. E eu vou buscar outra pessoa. Então é interessante que nós vamos ver no mundo de hoje que a gente vive um mundo utilitário, onde as pessoas são coisas que eu uso. E João Paulo II vai ensinar, né? Ame pessoas e use coisas, nunca o contrário. Porque isso está justamente conectado, sim, à busca da felicidade. Né? A gente tem falado muito pouco de cruz, viu, Felipe? Exatamente. E a cruz, por excelência, ela tem uma coisa muito, muito legal que eu vejo no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, que vai dizer assim que aquele que quiser me seguir, vai dizer nosso Senhor, né? Tome sua cruz. E é interessante, quando você está numa assembleia, você diz assim, o que Jesus diz depois disso, a maioria das pessoas diz, e siga-me. Porém, aqui tem uma palavrinha, que é o a cada dia. Tome sua cruz a cada dia. Toma sua cruz hoje, toma sua cruz amanhã, toma sua cruz depois de amanhã. Sim, é essa a proposta de Cristo para nós. Ele não mentiu, ele não enganou ninguém. A proposta de Cristo é: pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Pegue a sua cruz na sua família. Pegue a sua cruz na chatice da sua mulher. Pegue a sua cruz na birra dos teus filhos. Pegue a sua cruz do seu trabalho. Pegue a sua cruz da exigência da sua vida, meu irmão, minha irmã. E é isso que vai te fazer feliz. É uma cruz diária, uma cruz de dia a dia. E se dedicando a esse árvore ideal, nós encontraremos a felicidade eterna. Amém. Então, aqui a cruz, vamos dizer assim, para nós que somos católicos, a cruz ela é o centro. É para a cruz que precisamos rumar. Né? São Paulo vai dizer, eu prego Cristo e Cristo crucificado. Né? Cristo vai dizer, pega a sua cruz e me siga cada dia, sempre, de novo, e insistindo. Né? Nós vamos ver isso na vida dos santos, nós vamos ver isso que essa dedicação da nossa vida a uma família. Eu brinco, sabe, Felipe, que quando um filho chega na nossa vida, Sim. você tem essa experiência aí, né? Quantos anos tem a sua mais velha? A Isabela tá com quase 3. E a Rafaela, que é mais novinha, tá com 1 e 4. Eu não sei qual é a impressão que você tem, mas eu tenho a sensação de que a gente vai ter uma noção do que é amor quando nasce um filho. Ô Luiz, eu queria pegar um gancho que você está falando, desculpa te interromper, em duas coisas, né? O nosso fundador, o André, ele fala muito da lógica do evangelho que é invertida, né? Então o André, ele costuma falar que o homem que é generoso com Deus, até financeiramente, doando, despendendo dos seus dons, Deus o abençoa ainda mais. São as promessas bíblicas de Deus, né? Sim. E na lógica da cruz, é exatamente essa, né? Então nós, às vezes Deus permite, Deus impõe desafios dos quais a gente invariavelmente não pode correr, mas o interessante é que ali está, mais importante de tudo, a nossa salvação, mas ali está a nossa felicidade. Eu quero testemunhar uma coisa aqui rapidinho, Luiz, pegando o gancho, só para não deixar passar esse ponto, que eu e a Luísa, assim, a gente brinca que a gente foi muito forjado no início do nosso casamento. A gente está aí quase 9, rumando aí para os 10 anos, mas no início do nosso casamento, a gente viu 2 experiências que nos marcaram demais, né? Experiência de sofrimento, né? O primeiro é que a gente comprou a casa que seria a casa dos nossos sonhos, né? Não tinha nada de muito assim absurdo, mas eu tinha um sonho de morar num sobrado, um sonho de pobre, né? Então eu tinha um sonho de morar num sobrado e nós conseguimos financiar e fizemos empréstimo, endividar, mas a gente estava mega feliz de morar no nosso sobrado. E com meses entraram no nosso sobrado e roubaram um videogame, a luz estava nesse dia, então, graças a Deus não teve nenhum tipo de violência, não teve nenhum contato com os bandidos, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, mas quando você tem a sua casa violada, foi uma experiência para nós terrível, né? E aqui nós fizemos, colocamos tranca, grade, reforçamos, compramos cachorro, e sei lá, eu vou chutar, não lembro o tempo, 1 ano e meio depois, entraram e nos roubaram novamente, né? E foram para nós, talvez falar, mas não aconteceu nada demais, mas você ter sua casa violada nos trouxe um sofrimento tão grande que a gente teve que se mudar, a gente não conseguia mais ter paz ali, sossego, nós tivemos que nos mudar. Então nós
abrimos mão da nossa casa, que era um sonho ter a nossa casa própria, nós vendemos a nossa casa, hoje a gente foi morar de aluguel, né? Então foi uma experiência de muito sofrimento, mas a gente percebe que nesse sofrimento a gente amadureceu muito, né? E a gente aprendeu a dar valor àquilo que realmente é importante. Então eu creio assim que nessas experiências de sofrimento, se você não luta contra a sua cruz, mas a aceita, a vive segundo o coração de Deus, Deus vai... Eu vejo hoje quanto a gente está mais maduro e quanto a gente está mais feliz, né? Na doação, né? Então, assim, uma coisa assim que eu nunca vou esquecer, tem um irmão nosso, o Luiz Oliveira, ele estava pregando numa noite de louvor aqui na missão, e ele testemunhava, se ele estiver vendo a nossa live aí, manda um abraço para o Luiz, né? E ele falava assim, que ele sentia que na casa dele, o último a descansar deveria ser ele. Que ele só tinha o direito de descansar, de parar as atividades dele, quando a mulher dele tivesse parado e quando os filhos dele tivessem ido dormir, né? E assim, é na doação, é na cruz que a gente acha que não vai ser feliz, a gente acha que está sofrendo, mas a lógica do evangelho, ela é misteriosa, né? Eu vejo o quanto a gente se torna feliz, e o homem de hoje, ele foge disso, e ele, e até um pouco assim, né? Até tirando um pouco da espiritualidade, até um pouco de inteligência, né? O homem hoje corre atrás do prazer, e o que nós temos visto? Separações, pessoas que chegam nos seus 40, 50 anos e não tem um filho, não se casou, e às vezes o cara está super bem sucedido na vida financeira, ele se pergunta, poxa, de que valeu tudo isso, né? Mas, Luiz, continue aí que você estava falando dos filhos, você não quer deixar passar essa oportunidade. Não, eu ia dizer assim que a gente só tem um vislumbre do que é amar quando nasce um filho. Amém. Porque um filho, ele te tira totalmente da tua zona de conforto. É muito comum a gente encontrar pessoas, até de acordo com isso que você está falando, né? É muito comum a gente encontrar jovens, às vezes, solteiros, que dizem assim, nossa, eu não acordo por nada. Eu tenho sono muito pesado. E eu costumo brincar, né? Que até o dia que você tiver um filho. Exatamente. Porque um filho transforma a tua alma. Um filho te arranca da tua cama quando você está cansado. Né? Um filho, ele te tira tudo, né? O filho, ele te tira o tempo, ele te tira o dinheiro, ele te tira a paciência, né? E é interessante, ele te arranca tudo. E parece que você está ali diante dele dizendo assim, o que mais você quer arrancar? Eu quero me dar inteiro para você. Na verdade, isso deveria ser o coração de um pai e de uma mãe saudável, né? Maduro, né? Que olha para os seus filhos e diz, aqui está a alegria, minha dedicação. Eu dou tudo por essa pessoa. Eu dou a minha vida por essa pessoa. Então, um filho é esse que te arranca dessa imaturidade e deveria arrancar, né? Quando você vê um pai, por exemplo, na profundidade da sua imaturidade, renunciando ao amor pelos seus filhos, você percebe que ali sim tem uma alma muito ferida. E na verdade isso é muito comum. Olha a nossa volta. Perfeito. Olha a nossa volta, né? De pais que estão afundados num egoísmo tão grandioso que renunciam a amar os seus próprios filhos, né? Então, aqui, né, a gente conclui um pouquinho essa linha de pensamento, de raciocínio, sobre a imaturidade dos homens de hoje, que já não almejam a cruz, já não pensam na cruz. Na verdade, não entendem. Na verdade, eu vou até um pouquinho além aqui. Eu acho que nós, mesmo nós que somos consagrados, que somos de comunidade e tudo mais, não quer dizer que nós sejamos perfeitos nesse mistério. Mas a única diferença é que o mistério está à nossa frente, ele é real, ele é vivo, ele está aqui, a gente tem que entendê-lo. Temos que rumar na direção dele. E por isso eu espero que os homens que possam estar me assistindo agora, nos assistindo,
que abram os olhos para o mistério da cruz na tua vida de pai, de marido, de homem. Porque há um mistério na tua vida que é sim, aí sim, não é um comercial do Polishop, mas é sim o caminho que vai trazer como uma consequência, como um efeito colateral, uma verdadeira felicidade. Amém. Ô Luiz, uma coisa interessante que eu estava pensando aqui enquanto você falava, né, que é que a gente hoje vive tudo nas ordens diferentes, né? Então, eu fiquei pensando assim que é impossível viver tudo isso. Nós estamos longe de viver isso em plenitude, mas nós começamos essa caminhada de retorno à nossa masculinidade segundo o coração de Deus. Mas só foi possível que a gente desse início a essa caminhada quando nós nos propusermos a ser homens de Deus. Então acho que a gente podia falar também um pouquinho que a nossa masculinidade, para aqueles que são pais, a nossa paternidade, o nosso ser esposo, são dons sobrenaturais de Deus. Então, se a gente viver isso somente na nossa capacidade, nós não vamos poder sermos bons homens, bons maridos, bons pais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também o quanto é importante desejar ser um homem de Deus, né? Ser alguém, porque assim, eu percebo que esse desejo de pesquisar sobre a masculinidade, a nossa comunidade esse ano está em festa, está comemorando 30 anos, mas eu percebo que se debruçar sobre a masculinidade é uma coisa mais recente. Eu me arrisco a chutar aí daqui de uns 7 anos para cá, que a gente tem falado sobre livros, sobre masculinidade, sobre palestras. Eu estava até reescutando uma palestra do Padre Paulo Ricardo, onde ele falava sobre masculinidade. Essa palestra tinha 7 anos, né? Então, assim, mas primeiro a gente teve que iniciar a caminhada para ser de Deus, e aí Deus colocou luz. Não, peraí, filho, você quer ser de Deus? Mas primeiro você precisa aprender a ser homem, né? Para aprender a ser homem segundo o meu coração. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, qual é o modelo de homem? Amém. Qual é a meta? Né? Aquela historinha, né, do livro Alice no País das Maravilhas, né? Onde tem um diálogo, que a menina pergunta, né? Para onde eu vou? E aí não sei se é o coelho ou se é o gatinho que fala, né? Para onde você quer ir? E ela diz, eu não sei. Aí ele diz para ela, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Né? Então, aonde você quer chegar? Né? Como homem. Qual é a sua meta como homem? Eu acho que, para nós, né, nós que estamos na caminhada, uma caminhada cristã, o homem por excelência é Cristo. Amém. Não existe outro modelo. Seu pai pode ser ótimo, seu tio, o Arnold Schwarzenegger, o Bruce Willis, podem ser ótimas pessoas, maravilhosos. Mas o modelo é Cristo. Aqui atrás de mim vocês podem ver João Paulo II, né? Vocês podem ver aqui São José atrás de mim. Do lado de cá, São Luís Martin. São bons homens, mas são homens que têm como Cristo, homem, modelo. Amém. Então, Cristo é o modelo do modelo. Né? Então, para onde vai? Para onde eu tenho que ir? Qual a resposta de Cristo? Né? Como pai, ao olhar para a minha vida, qual seria a ação de Cristo? Inclusive, São Paulo, na carta aos Efésios, ele vai dizer, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou e se entregou pela igreja. Eis o modelo. Se você não sabe quanto amor você tem que dar para a sua esposa, eis o modelo. São Paulo nos dá o modelo. Amai as vossas esposas como Cristo amou e se entregou pela igreja. E como Cristo amou e se entregou pela igreja? Se aniquilando, se dando por inteiro. Eu tive algumas experiências de acompanhar casamentos, e casamentos também que estavam terminando, né? E eu me lembro de homens sentarem à minha frente e dizerem assim, Luiz, eu fiz de tudo. E eu dizer com todas as letras para esse homem, você já morreu por ela? Você já subiu na cruz? Já foi chicoteado?
e ver o homem com o olho desse tamanho na minha frente, assim, meu filho, enquanto você não fizer isso, você não fez tudo. Porque você prometeu dar a vida por essa mulher, então volta para casa e vai ser Cristo na tua casa. Cristo é um modelo. É Ele que é o modelo de fidelidade, é Ele que é o modelo de santidade, é Ele que é o modelo de verdade. Então nós vemos essas pessoas, né, que estão aqui até a minha volta aqui, de homens tão magníficos, que têm a Cristo como modelo. Então, à medida em que a gente coloca na nossa vida o modelo de Cristo, nós passamos a ter um caminho. E aí eu acho que é o start, sabe? De você ser um homem segundo o coração de Deus, é o start que você dá. Ajusta primeiro a tua meta. A meta é Cristo. Agora vamos até lá. Como nós vamos chegar lá? Aí é o outro passo. Né? Mas o primeiro deles, erguer os teus olhos para Cristo crucificado, meus irmãos, e pensar quanto distante eu estou de lá. E o que eu tenho que fazer para chegar lá. Aí é um passinho de cada vez, é esse estudar, é esse ler. Eu brinco, né, com os irmãos, talvez você tenha até ouvido a gente falando sobre isso, né, no podcast, e um homem parece que acha que ele nasceu pronto, né? Sim. A gente não precisa de nada, né? A gente nasceu pronto, a gente sabe de tudo, a gente sabe como fazer tudo, nós somos demais, nós arrasamos, né? E é interessante que às vezes um homem vai casar, ele nunca leu um livro sobre casamento, né? Nossa, terrível. Ele nunca se preparou para estar dentro de uma família. É uma vergonha, né? Eu prego muito em curso de noivos, né? Eu sou apaixonado por curso de noivos. Inclusive, vou estar no curso de noivos aqui da paróquia Santa Dulce dos Pobres, aqui de Jaguariúna, né? É uma alegria para mim trabalhar com a pastoral da família. E é interessante, você chega lá no curso de noivos, eu falo assim, né? Moças, perguntem aí pro noivo, olha como ele é bonito, olha como ele é demais, olha esse homem lindo que você escolheu. Pergunta para ele, o que é sacramento? Aí você vê os homens ficando amarelos, enquanto a noiva toda linda pergunta, amor, bem, o que é o sacramento? E à medida em que eles começam a me olhar, tipo assim, eu sei o que é sacramento. Eu brinco com eles, né? Falo, moça, vocês vão casar com um homem que não sabe nem o que é um sacramento? Isso é uma vergonha, né? Tentando incentivar que as pessoas estudem, entendam o que estão querendo viver, né? E sobretudo nós homens, nós somos, eu acho que pela nossa soberba, por nos sentirmos bons demais, a gente renuncia a essa humildade que é, puxa, eu preciso aprender, eu preciso ser melhor, eu preciso crescer. E é só quando a gente faz esse movimento que a gente faz também, dá o passo para ser um homem melhor, né? Eu acho que aí está o ponto central, Luiz. Assim, duas coisas, né? Então, primeiramente, ser um homem de Deus, ser de Deus. Né? Hoje nós estamos falando especificamente com os homens, né? Mas nós ardentemente desejamos sermos de Deus para que Ele nos molde e fatalmente nós vamos nos deparar com esse tema da masculinidade. Tem um exemplo que eu gosto de dar nas minhas pregações, que eu costumo falar assim que a gente não usa uma cafeteira para fazer suco, a gente usa para fazer café. A gente não pega um ferro de passar roupa para fazer suco ou para fazer pão de queijo. Então, cada coisa ela tem a sua finalidade. E para que a gente consiga executar um serviço bem feito com aquela ferramenta, a gente precisa saber para que ela foi feita. Né? Então, parece que a gente não sabe, né, enquanto homem, para que fomos feitos, qual é a nossa missão na casa. Eu já adianto aí, Luiz, que a gente vai precisar de uma parte 2 dessa live aí. A gente, se Deus quiser, vai prover uma parte 2. Mas assim, eu acho que é muito importante que os homens que estão nos escutando, eles desejem ser aquilo que Deus sonhou para eles. Né? Porque se você pegar um outro exemplo assim, muito interessante, São José, no Evangelho ele não dá uma palavra, né? Mas você vê que o papel dele no Evangelho é central. É ele que vai e pega Nossa Senhora e o Menino Jesus e foge para o Egito. É ele que diz a hora de voltar. É ele que leva no templo para fazer os sacrifícios.
enfim, para cumprir todos os preceitos do povo de Israel. São José, ele não fala, ele não está em evidência, mas ele tem um papel central, um papel de líder, um papel de que leva a sua família para Deus. Então, assim, eu quero fazer assim um apelo para os homens que nos escutam. Queirem ser de Deus, porque todo o resto, Deus vai colocar luzes sobre todos os teus problemas, sobre os desafios da criação dos teus filhos, sobre os desafios do relacionamento com a tua mulher, com os teus pais. Quando nós queremos ser de Deus, Ele vai colocando tudo no seu devido lugar. A gente está já... Nossa, passou muito rápido. Eu vou até pegar uns minutinhos de lambuja aí, mas eu não quero terminar antes de pedir para o pessoal. Pessoal, nosso canal do YouTube está assim, ele é um bebezinho, ele tá ele nasceu agora, nasceu hoje, né? Então hoje é a nossa primeira transmissão, viu, Luiz? Você está na história aqui do nosso canal. No dia que ele tiver 1 milhão de inscritos, você vai falar assim, a primeira live desse canal foi eu que participei. Mas assim, quero pedir que você que está vendo e que verá a nossa live, se inscreve, habilita o sininho para que a gente precisa, até para que o YouTube libere mais ferramentas para nós, né? Você que está vendo a gente pelo Facebook, curte, comenta, compartilhe para que mais pessoas possam nos ver. E quero pedir também que vocês coloquem perguntas, pode ser nos comentários, nos chats. O Rodrigão, vou separar 5 minutinhos para o Luiz responder, tipo igual futebol, tipo, recebe o passe, já devolve rapidinho, perguntas rápidas aí para a gente... Você quer saber de casamento, educação dos filhos? O homem é especialista em tudo isso aí, tá bom? Ô Luiz, eu queria te fazer... Entusiasta sim, especialista não. Antes das perguntas, Luiz, né? Eu queria fazer uma última pergunta / provocação, né? Um testemunho de 30 segundos, né? Há uns anos para chegar onde quero chegar. Alguns anos atrás eu me via muito infeliz na minha vida profissional, né? Então, assim, eu tinha feito uma faculdade do qual eu nunca trabalhei, então gastei dinheiro, tempo, energia, sou servidor público, eu estava muitos anos na mesma função e estava querendo descobrir, assim, eu me sentia muito infeliz nessa área da minha vida, né? E tem muito a ver com essa área da masculinidade, dessa nossa, às vezes, anestesia. E eu tive uma pessoa que foi fundamental para que Deus tocasse nesse ponto da minha masculinidade. Então, que foi a minha esposa, a Luísa, né? Uma vez eu tive uma ideia maluca, lá eu já com 30 anos, falei, me veio a ideia, pra você ter uma ideia, Luísa, eu trabalho com parte administrativa na prefeitura. E eu tive a linda ideia, 5 anos atrás, de fazer faculdade de educação física, né? Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quando eu pensei aquilo, eu falei, nossa, realmente é uma loucura, né? Isso já estava casado, tinha casa, aluguel para pagar, conta de água, luz, telefone, internet. Eu falei, nossa, quando a Luísa escutar isso, ela vai me chamar de maluco, né? E quando eu falei para a Lu, me veio uma emoção aqui, uma ideia, e eu acho que eu quero fazer faculdade de educação física. Mas assim, eu falei com muito medo, Luiz, né? E ela falou assim, nossa, eu acho que isso é a sua cara. Parece que quando ela me disse aquilo, Luiz, algo se transformou em cima de mim. Eu confesso, fiquei por bastante tempo morrendo de medo, né? E assim, resumindo, né? Mais pra frente, terminei a faculdade, eu falei, meu Deus, eu morri de medo, e agora, né? Essa mulher me ajudou, abriu mão da minha presença em casa durante 3 anos, fazendo faculdade. Meu Deus, e se eu não conseguir ganhar R$1 com essa faculdade? Se eu não conseguir passar no concurso, meu Deus, o que eu faço? A Luísa falou assim, Felipe, estuda pro concurso, você vai passar, vai lá. Né? E graças a Deus, no ano passado, de esse ano pra cá, eu passei em 3 concursos. Né? Então, assim, eu precisei da minha mulher para me tirar da minha anestesia. Então, queria que você falasse para as mulheres, né, como elas podem ajudar os seus esposos, como que as mães de meninos, né, de jovens, que eduquem, como elas podem educar os seus filhos para serem homens, né, e não eternos garotos. Né? Eu acho que isso é muito importante, mas a gente não pode deixar de falar sobre isso. Mulheres, nos ajudem, por favor. Pelo amor de Deus. Deus colocou uma mulher no mundo, a primeira mulher que ele coloca no mundo, que é Eva. Quando Deus parte o homem no meio para fazer Eva, a coroa da criação, né? A criatura mais bela da criação, ele coloca Eva no mundo para que o homem tivesse a quem amar, para que a vida do homem fizesse sentido ao se dar, ao olhar o semelhante.
A mulher é aquela que alegra, é aquela que é a luz da vida do homem. É muitas vezes a mulher que nos faz, né, as nossas esposas, são aquelas mulheres que, é muito importante isso, uma mulher também tem o seu papel próprio. Sim. A mulher, e sobretudo o papel da mulher diante da vida do homem, não é ser o homem ou fazer o que o homem deveria fazer, mas impulsioná-lo a tocar o seu papel de homem. Vou dizer, até pelo tamanho da preguiça dos homens que vivemos hoje, talvez tenhamos muito mais mulheres aqui assistindo essa live, e talvez o seu papel de mulher seja dar um jeitinho do seu marido adentrar nesse mistério, rezando por ele. Que a gente sabe, né? E muitas vezes a mulher dizer assim, vai lá, né? Toma cuidado, tá? Olha lá, você precisa ouvir isso aí. Aí, escuta isso aí, isso aqui é pra você. Né? Pode acreditar que o homem não vai ouvir. Né? A criança informa a gente, né? Então, tem até aquele filme famoso, né? Casamento Grego, né? Uhum. Que tem o pai da família lá, e tem uma brincadeira que elas falam assim, nossa estratégia para fazer o pai fazer o que a gente quer, fazer ele ter a ideia, né? Muitas vezes a mulher, ela tem que ser astuta, né? Para fazer o homem fazer o encontro com Deus. Amém. Né? Então, mulheres, o papel de vocês é tudo na nossa vida de homens. Né? Não falo só para os homens que são casados, não. Né? Uma mãe, uma irmã, uma amiga, uma irmã de comunidade. Eu tenho irmãs de comunidade que elevam a minha vida. Que são pessoas que fazem com que eu seja mais homem, porque elas são muito mulheres. Né? Então, quanto mais uma mulher é mulher, mais ela eleva o ser do homem. É preciso estudar para isso também. Inclusive lá no nosso podcast, eu vou pedir aí para alguém que estiver assistindo, coloca o link do podcast aqui nos comentários do vídeo para o pessoal ir lá dar uma olhadinha. Porque a gente também está trabalhando o papel da mulher. Né? Então, preste atenção, né? Incentive. Quem é mãe de menino, incentive que ele tenha, né, uma boa relação com seu pai. Ai, não tenho pai? Então tem um vô, tem um tio, tem um padre, tem um professor virtuoso. Pelo amor de Deus, hein? Não vai colocar o seu filho para ser amigo de gente doida, daquele tio maluco. Tio maluco não, pelo amor de Deus. Né? Mas pessoas virtuosas, coloquem homens virtuosos na vida dele, né, para que ele tenha também a virtude como uma meta. Né? É claro que isso aqui se desdobra em muitas facetas, mas isso aqui é um temperinho, né, um pouquinho do que a gente pode ir tocando, pois o papel da mulher, ele é... A mulher, na história da humanidade, ela tem um papel insubstituível. E da mesma forma na nossa vida, né, como homens. Você deu o exemplo da Luísa. Sim. A Jaqueline, na minha escolha de vida, né, eu não sei se todos entenderam isso no começo, mas eu e minha família renunciamos ao trabalho remunerado. Nós não temos salário. A gente dedica a nossa vida há 17 anos, sem ganhar um tostão por isso. Mas eu só fui capaz de dar esse passo o dia que eu cheguei em casa e disse assim para a Jaqueline, nós ainda não tínhamos filho. Eu senti que Deus está me chamando a fazer uma experiência na vida missionária. Amém. E ela disse para mim, eu também. E esse impulso, né, a Jaqueline foi sempre uma pessoa que me levou para Deus, que me impulsionou a santidade, a vida consagrada, a vida missionária. E é, sobretudo, a mulher que vai fazer com que a gente tenha essa segurança, né? Vem aqui, você vai comigo? Nossa, se você vier comigo, eu vou até a lua, entendeu? Então, o papel da mulher é essa, de ser incentivadora, de ser ajudadora, de ser aquela que luta junto, que tem um papel insubstituível, que trava e que vai nessa aventura da vida, né? Trilhando os caminhos da vida junto com o homem, né? E elevando o papel dele como homem. Eu vejo o quanto é importante a gente querer viver as coisas de Deus, viver as coisas em Deus, que Deus vai nos iluminando, vai nos dando as respostas. Eu fico pensando assim, a tua esposa te ajudou, te deu essa resposta, aconteceu comigo também, mas isso só foi possível porque você estava vivendo um casamento
buscando viver um casamento segundo o coração de Deus. Então, viver as coisas segundo o coração de Deus é fundamental, né? Então, para quem chegou agora, ou para quem pegou o bonde andando, enfim, nós somos da comunidade Pantocrator, da Igreja Católica, nós somos missionários, e todos nós da comunidade Pantocrator, nós temos uma missão, né, de consagrar as nossas vidas a Deus. Mas na comunidade nós temos duas formas de fazer isso. Nós temos os membros da aliança, no caso eu sou consagrado da vida de aliança, então eu estou aqui na casa fraterna da comunidade fazendo transmissão, mas daqui a pouco eu vou voltar para minha casa, vou voltar para as minhas filhas, né? Nós temos os missionários da comunidade de vida, que são pessoas que largaram toda a sua vida secular, suas famílias, seus trabalhos, né, seus estudos, para se dedicar integralmente ao reino de Deus. Então, vocês são um grande dom para nós, né? Graças a Deus. Ô Luiz, a Márcia, nossa moderadora aí, deixa eu bater a continência aqui para a Márcia, né? Para chefe, né? Ela está querendo, você até pegou um pouquinho, mas se você quiser reforçar, a importância dos pais buscarem referências masculinas para os seus filhos, né? Observarem bem aí, como é o professor, está vendo futebol, selecionar bem as referências masculinas na vida dos filhos, especialmente. Eu acho que, em primeiro lugar, o pai tem que ser referência. Amém. Obviamente, ele tem que ter... É muito bom ter ajudas, né? Então, puxa vida, né? Tem um padre muito bom lá na sua paróquia. É um homem de verdade. Puxa vida, incentiva o seu filho a ir lá conversar com o padre, né? Observar os professores, as figuras masculinas da vida. Mas eu tenho uma dica ainda melhor do que isso, que é colocar na vida dos seus filhos santos, a história dos santos. Amém. A história dos santos, sobretudo na vida ali no começo da adolescência, ela pode ser um diferencial absurdo. Porque os meninos, isso é legal para a vida dos meninos, né? Porque, por exemplo, quando você lê... Eu lembro quando eu li a primeira vez a vida de Santo Antônio, gente. Santo Antônio casamenteiro, essa coisa, eu detesto a história do casamenteiro. Santo Antônio, ele tem um apelido na igreja que é o martelo dos hereges. Olha que coisa legal para o menino. Maravilhoso. Né? São Francisco de Assis foi um cruzado, né? Era um soldado, né? Então, colocar essas figuras fortes de santos, de ler com eles, do pai poder sentar com seu filho e partilhar com o filho a vida do santo, né? Ele não gosta, tal. Faz uma forcinha. Vai chegar uma hora que o coração dele vai ter as referências. E até, né, uma macete, né? Eu não sei aí se o seu filho, se a sua filha, né, se os seus filhos têm nome de santo, pega o nome do santo, que é o nome dele, e coloca na vida dele um pouquinho da história, né, um pouquinho. Né? Se você não colocou com essa intenção, caça lá, deve ter um santo com o nome dele. Luiz, a Andressa, aqui também consagrada na nossa comunidade, ela está pedindo dica de livros sobre quem quer se aventurar na masculinidade. Que livros você recomenda? Olha, hoje nós temos muitos livros, tá? Nós temos trabalhado até no nosso podcast um livro chamado Coração Selvagem. Esse é maravilhoso. Um livro muito bom, de um autor chamado John Eldredge. Ele tem um segundo livro chamado A Grande Aventura Masculina. Tem um livro chamado Seja Homem, que também é muito bom. E por aí vai. Tem uma série, tem um livro muito bom chamado Por que os Homens São Assim. Né? Então, tem conteúdos bons. Até me coloco à disposição, né? Quem quiser, de repente, pedir alguma dica, alguma coisa assim, diretamente para mim, é só me procurar aí na rede social como Luiz Moreira. Né? Eu também posso ajudar, de repente, né? Se tem uma dúvida, esse livro aqui, porque normalmente quando a gente escolhe o livro, a gente olha o autor, né? Vamos ver a linha aí direitinho, né? Vamos ver, né? o caminho, mas esses livros que eu falei agora é seguro, né? Tem outros livros que não me vêm à memória agora, mas esses que eu falei, né? Coração Selvagem, Grande Aventura Masculina, Seja Homem, Porque os Homens São Assim, são livros que despertam na gente algumas questões sobre a masculinidade, tanto para nós homens,
quanto para as mulheres, que seria muito bom também terem uma boa noção, né, de como lidar com os homens, sejam as mães de homens, sejam as esposas dos homens. Amém. Bom, Luiz, a gente já está encerrando. Quero agradecer todo mundo aí que está nos ouvindo, nos vendo, agradecer a paciência. A gente teve alguns probleminhas aí no começo, a gente está engatinhando nessa questão das lives aí, obrigado pela paciência, né? E quero fazer aqui a propaganda da comunidade, né? Pedir que vocês, a nossa fanpage do Facebook, a gente está perto aí dos 4.000 inscritos. Quero pedir aí que nesse tempo de noites de fé, na sexta-feira já vamos ter outra noite de fé, já faço propaganda aqui, né? Então que você vá se inscrevendo para você ficar ligadinho, né? Para você ir acompanhando, você curte, comenta e compartilha, porque é assim que mais quer evangelizar. Você tem vergonha de falar? Quando você curte, comenta e compartilha, você está evangelizando, né? Ô Luiz, você quer encerrar aí fazendo o seu jabá do Só Tem Hoje? Porque é um trabalho assim que eu achei muito legal, é diferente, é uma coisa assim, porque todo mundo teve que se reinventar nesse tempo de pandemia, né? Eu achei que foi uma sacada muito legal do Espírito Santo aí, inspirando vocês. Pessoal, um podcast é basicamente um programinha de rádio, vamos dizer assim, né? Eu tenho o meu super parceiro de programa, que é o Rafael Libório. Muito legal. Então, nós dois começamos a fazer aqui um bate-papo sobre esses livros, né? O Coração Selvagem. Deixa eu até ver se está aqui. Coração Selvagem, o Em Busca da Alma Feminina. Está aqui por acaso. Ó, este é o Coração Selvagem. Então, toda semana a gente lê um capítulo e chama alguém para partilhar com a gente. Amém. É um homem. Então, aí na outra semana, a gente lê esse aqui, Em Busca da Alma Feminina. E para quem não está finalizado com o podcast, né, Luiz? Você vai lá no celular, na Play Store, baixa aí o Spotify, né? Baixa o Spotify. O Spotify, que é o aplicativo que você precisa. Para quem não está acostumado, é muito simples. Vai na Play Store, ele é gratuito. Você não paga nada. Depois você manda buscar, Só Tem Hoje. É bem facinho, né? Então, você pode ouvir no carro, conectar no Bluetooth, você pode ouvir lavando louça. Então, assim, não tem desculpa assim, eu não tenho tempo de parar para ouvir. Eu acho que é uma sacada bem legal. É isso aí. Toda segunda-feira a gente lança um episódio novo. Inclusive o episódio da semana que vem é uma entrevista que a gente fez com o padre José Eduardo. Ô, glória. Né? Um grande homem de Deus aí do nosso tempo agora. O pessoal que já ficou fora aqui da produção. A gente fez uma entrevista com ele, que foi muito bacana, falando justamente sobre a crise da masculinidade. Né? Então, está muito divertido o trabalho, então recomendo aí você a dar uma busca. Se tiver dificuldade, entra na minha rede social, ou pergunta aqui nos comentários do vídeo que a gente coloca o caminho para você. Como é que o pessoal te acha, Luiz? Instagram, Facebook? Luiz Moreira. Luiz Moreira. Luiz Moreira você me acha por aí. Então, tá. Tem um monte, mas aí você vai ver essa carinha bonita, redonda aqui, você me acha. Não tem como. Bom, Luiz, um abraço enorme, foi uma alegria conversar contigo. Eu sou suspeito, sou super seu fã, né? E tenho aprendido muito aí com você, né? Então, feliz que tenha dado certo. A gente teve uns problemas no começo, mas já vou pedir aqui para a direção aí se eles autorizam uma parte 2 aí, porque tem tanta coisa para falar, educação dos filhos, relacionamento com a esposa. Eu acho que é uma caixinha que a gente abre e tem tanta coisa que Deus quer mexer, que Deus quer trabalhar. Bom, então vamos encerrar com música e um abraço. Alegria enorme, um abração para todos. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que lutas devemos travar,
noite da